Olá a todos e todas, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu espero que todos vocês estejam bem e com saúde. Eu sou a Aline Bastos, analista de capacitações do Elsevier para as soluções multidisciplinares Science Direct, Scopus e Mendeley. É um prazer estar com vocês hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito do Mendeley, mostrar aí muitas funcionalidades do Mendeley para vocês, de modo que vocês aprendam então a facilitar o processo de pesquisa e organizar a pesquisa de vocês com esse apoio do Mendeley. Antes de eu efetivamente começar, eu queria que vocês me indicassem pelo chat se vocês conseguem me escutar bem e se vocês estão conseguindo ver a minha tela, tá? É muito importante que vocês estejam me escutando e vendo a minha tela para que vocês possam acompanhar tudo que eu tenho para mostrar para vocês. Então, tá bom. Várias pessoas já falaram para mim que estão me escutando, que estão vendo a minha tela, maravilha. A última coisa que eu queria falar antes também de começar é uma orientação a respeito das perguntas, tá? Eu vou pedir a gentileza de que vocês coloquem as perguntas de vocês não no chat, tá? Mas coloca num botãozinho que tem aí chamado Q e A. Se vocês derem uma reparada, tá? Temos um botão chamado Q e A, Q é comercial e A, que ele tem o símbolo de 2 balõezinhos de discurso, tá? Fica muito melhor para mim se vocês colocarem no Q e A, as perguntas ficam mais organizadas, eu consigo ver quem perguntou, tudo certinho, tá? As perguntas ficam todas listadas. Muito mais fácil do que seria colocando as perguntas, por exemplo, no chat, tá bom? Porque cada mensagem que chega no chat, a mensagem então vai subindo, e por mais que delicadamente eu tente manejar aquela caixinha do chat, ela é meio estranha, e aí quando eu puxo, então acabam subindo muitas e muitas mensagens, entre elas perguntas, e eu posso acabar não vendo, tá? Dependendo da quantidade de perguntas que possamos ter, é possível que eu não consiga responder a todas as perguntas aqui na própria sessão, tá? Principalmente porque eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Mas se por algum motivo eu não responder a tua pergunta aqui, tá? Você vai poder me mandar a pergunta por e-mail e aí eu continuo na tratativa com você para poder tirar a tua dúvida por e-mail, combinado? Então tá bom. Então vamos começar falando de Mendeley. Tô aqui sempre de olho no QIA, beleza? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre Mendeley, vamos ter uma outra sessão sobre Scopus, mas hoje é completamente dedicada a Mendeley, tá? Primeiro ponto, o que é Mendeley? Mendeley é uma solução gratuita, tá? Então, é uma solução que a Elsevier disponibiliza a todas as pessoas, de modo que todas as pessoas possam criar uma conta Mendeley e usufruir, então, dos benefícios do Mendeley, como um gestor de referências e como uma rede social. Ok? Então, o Mendeley é, ao mesmo tempo, um gestor de referências que vai permitir com que vocês armazenem e organizem documentos e referências numa biblioteca pessoal de vocês. E, por um outro lado, o Mendeley também é uma rede social com fins, claro, exclusivamente científicos e acadêmicos, e reúne aí um pouco mais de 11 milhões de usuários. A gente vai seguir pelo norte do Mendeley como gestor de referências, tá certo? Só para deixar bem claro, para alinhar as expectativas desde o início, tá certo? Se você tiver alguma dúvida do Mendeley como uma rede social, você pode perguntar aqui no QA, não tem problema, ou se for algo bem específico, pode mandar por e-mail, como você preferir, tá bom? Primeira informação também importante, que é para tentar derrubar um mito que existe, é a respeito do pensamento comum das pessoas, de que Mendeley está, de alguma maneira, atrelado à CAPES, no sentido de, então a CAPES assina Mendeley. Não. Eu disse para vocês que Mendeley é uma solução gratuita, então não é assinado nem pela CAPES, nem por nenhuma instituição. Não mais, já foi assim no passado, tá bom? Bem, como que o Mendeley se apresenta para a gente? Ele se apresenta para a gente a partir de 3 versões. Nós temos a versão web ou online, você pode chamar como você preferir, tá? Ou web ou online. A versão web ou online, ela fica acessível a partir do site www.mendeley.com. O que vocês estão visualizando aqui na minha tela é essa porta de entrada, então, da versão web.
Na versão web, a gente vai ter, então, à nossa disposição a biblioteca e, além disso, na versão web, a gente vai ter o contato com o Mendeley nessa versão, nessa característica, me perdoem, rede social, ok? Então, na versão web, tenho a minha biblioteca, tenho algumas opções do Mendeley como gestor de referências, tá? E tenho lá completamente todos os recursos relacionados à rede social, ok? Temos uma segunda versão chamada Desktop, que é a versão programa de computador, que é essa aqui, ó, que eu vou colocar para vocês olharem. Essa é a versão Desktop, é nela que a gente vai se aprofundar de maneira grande aqui nessa tarde. É ela que concentra, tá? Todas as funcionalidades no Mendeley como um gestor de referências, ok? Bem, então temos a versão web, versão desktop e temos uma terceira versão, que é a versão chamada mobile, a versão aplicativo para telefone. Você vai lá na Play Store, você vai lá na sua App Store, dependendo então aí de qual seja o sistema do seu celular, e você vai então fazer a solicitação de download do Mendeley, tá certo? E aí você vai ter também no teu smartphone a possibilidade de acessar a tua biblioteca, ok? Então, vocês já sabem agora que vocês podem ter uma conta Mendeley, certo? E vocês vão ter acesso a esses documentos de vocês, essas referências de vocês, a partir de 3 versões, tá? De modo que vocês possam, então, acessar esses documentos, acessar essa biblioteca de diferentes dispositivos no momento que vocês desejarem, ok? Bem, quando a gente fala de Mendeley, a gente precisa lembrar o seguinte, tá? Que para utilizar Mendeley eu preciso de uma conta. Isso pode parecer muito óbvio para você, mas não fica óbvio se eu tenho usuários que já acompanharam treinamentos meus, de repente a gente teve uma série de treinamentos com a FRJ, por exemplo, onde eu abordei Science Direct, onde eu abordei os Scopus. E quando eu chego nessas plataformas, a gente sempre comenta o seguinte, olha, para acessar a plataforma, para acessar o conteúdo que a CAPES assina, vocês não precisam ter nenhuma conta diretamente ali com a plataforma, tá? A gente bate muito nessa tecla. Quando a gente fala de Mendeley, isso já muda um pouco de figura, tá? Eu preciso sim de uma conta para utilizar Mendeley. Aline, então eu tenho que criar uma conta? Depende, tá? Se você não tem conta de login nenhuma associada a nenhuma plataforma de Elsevier, aí sim você vai ter que chegar aqui no Mendeley e pedir para criar a sua conta. Vamos supor, por exemplo, que você já é usuário de Science Direct, tem uma continha de login lá em Science Direct, ou que você já é usuário, por exemplo, de Scopus, tem uma continha de login lá em Scopus. Se eu já tenho uma conta de login associada a qualquer plataforma do Elsevier, quando eu chegar com o Mendeley, eu só preciso então fazer o meu login, ou seja, informar o meu e-mail e a minha senha, ok? De modo para que, no caso, a gente consiga ter todas as plataformas junto com o Mendeley, conversando então abaixo da mesma conta, tá? Aqui nessa página também inicial, essa porta de entrada da versão web, a gente vai encontrar a opção download. É nessa opção que a gente vai fazer o download da versão desktop, ok? A gente clica aqui em download e você vai ter a possibilidade de fazer o download da versão desktop que seja então correspondente ao sistema operacional do seu computador, tá bom? Tenha muito cuidado a respeito de qual Mendeley você vai fazer o download. Como assim, Aline? Qual Mendeley? Só tem mais de um? Então, deixa eu te contar. Vocês estão vendo um pedacinho da minha tela, né? Provavelmente aqui, ó, essa barrinha com os downloads que eu fiz recentemente tá deixando com que vocês não vejam que tá um pouquinho mais abaixo. Se vocês abrirem essa página, e eu fechar aqui, no caso, essa seção, vocês vão ver um banner azul chamativo que vai dizer para vocês que o novo Mendeley Reference Manager está disponível, tá? E novo sempre dá a sensação para o ser humano que o quê? Novo é melhor, novo é mais completo. E não tá errado, não. Na verdade, é. Só que eu preciso que vocês tenham só um cuidado, tá? Qual é o planejamento técnico da equipe de Mendeley?
Daqui a algum tempo, tá? No futuro, eles não souberam me quantificar quanto tempo vai levar. A questão de, provavelmente deve ser uma questão de alguns meses. Vai ser feita uma migração, ou seja, o Mendeley Desktop vai repousar como um bom senhor idoso, que já trabalhou durante bastante tempo. E ele vai ser substituído pelo Mendeley Reference Manager, tá? É um programa que está sendo desenvolvido pela equipe de Mendeley, que vai substituir o Mendeley Desktop. Ele já está disponível para que vocês possam fazer o download dele, mas ele é um beta, ou seja, ele ainda não concentra todas as funcionalidades do Mendeley Desktop, tá bom? Então, cuidado para não ter essa confusão. O que eu vou te mostrar aqui hoje é completamente voltado para o Mendeley Desktop. Aline, por que você não vai falar do Mendeley Reference Manager? A gente não trata ele ainda como oficial, já que ele não tem todas as funcionalidades do Mendeley Desktop ainda. Uma muito clássica é o processo de junção de um plugin com o editor de texto para fazer aquele processo de inserção de citação e criação de referências. Por enquanto, só o Mendeley Desktop faz isso. Ué, Aline, então significa que daqui a algum tempo, alguns meses, quem sabe, tudo que você falou aqui pra gente vai ser jogado na lata do lixo. Não. Não é assim desse jeito, não, tá? Primeiro que a transição entre Mendeley Desktop e Mendeley Reference Manager vai acontecer de forma muito natural, tá? Não vai ter nenhum esforço da parte de vocês de ter que ficar salvando a biblioteca e mandando lá para o Mendeley Reference Manager. Não vai acontecer dessa maneira. E os comandos vão continuar, então, correspondentes. Então, nada se perde. O Mendeley Reference Manager vai vir, claro, com uma linguagem mais atual, de forma que a gente possa diminuir a possibilidade de existência de bugs e, principalmente, uma cara mais elegante. Tá bom? Só comentei sobre isso para que vocês não cometam essa confusão no momento de fazer o download, tá bom? Então, a gente vai falar do Mendeley Desktop, tá certo? Vocês vão fazer o download do Mendeley Desktop, igual vocês fazem para qualquer programa do computador de vocês. Vocês vão instalar o Mendeley Desktop e aí, lá na área de trabalho do computador de vocês, vocês vão encontrar, então, um ícone do Mendeley, tá? O meu tá aqui nessa barrinha aí, meio próximo do menu iniciar. Se você não pede para guardar as suas credenciais de conta, você já é usuário antigo no Mendeley, mas eu não peço para guardar o meu e-mail e minha senha. Ou, se eu estou começando agora, tá? Quando você clicar nesse ícone do Mendeley, ele vai pedir para você as suas credenciais, o teu e-mail e a tua senha da conta Mendeley, ok? Feito isso, aí vai abrir para você essa biblioteca aqui, ok? O que eu quero te ensinar? Começando então. Quero te ensinar a alimentar essa biblioteca. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o envio de documentos para essa biblioteca. Primeiro, eu vou te mostrar como eu faço o envio para a biblioteca de documentos que eu já tenho o arquivo no meu computador, tá? E depois eu vou te ensinar a fazer o envio de documentos para essa biblioteca sem que você tenha que fazer o efetivo download desse arquivo, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Dá uma olhada aí na interface do Mendeley Desktop. Você vai olhar que no canto superior esquerdo, eu tenho lá em cima uma barra de menus, tá? Nessa barra de menus, a gente vai ter um menu chamado File, menu Arquivo, tá bom? No menu File, o que a gente vai ter? Quando a gente clica nele, a gente vai ter aqui uma listinha com algumas opções. A gente não vai ver todas elas não, tá? Só algumas, porque se eu for tentar contar para vocês tudo que eu sei de Mendeley, a gente vai ficar até semana que vem aqui, beleza? Vou tentar mostrar tudo que vai facilitar a vida de vocês. Se depois tiverem alguma dúvida a respeito de um ponto ou outro, fala comigo por e-mail, tá bom? Ou pergunta aqui no QIA, beleza? Não se esqueça, perguntas no QIA, tá bom? Maravilha. Nessa listinha, a gente vai ter a opção Add Files, que significa adicionar arquivos. 10. Eu vou clicar em Add Files. Então, vai abrir essa caixinha, tá? Que tem listado aqui do ladinho as pastas do meu computador. Eu vou selecionar a pasta onde está
o documento que eu quero fazer essa inserção para a biblioteca, tá? No meu caso, já está aqui na pasta de downloads esse documento. Então, eu só simplesmente vou vir e escolher aqui o documento que eu quero. Vou clicar nesse documento aqui, selecionei ele. E depois a gente clica em abrir. E aí, eu trouxe esse documento aqui, ó. Vou clicar 2 vezes no documento para abrir o texto completo. Eu tenho aqui o texto completo na minha biblioteca, ok? Temos uma segunda forma de fazer isso. Como seria? Aqui embaixo da barra de menus, vocês devem estar vendo que eu tenho uma barra de botões, tá? Na barra de botões, eu tenho o primeiro botão que se chama Add, que o símbolo dele é uma folhinha de papel com o símbolo de mais, tá? Você vai clicar no centro desse botão. E aí, mais uma vez, aquela mesma caixinha, com as pastas do computador, você vai selecionar a tal pasta onde está o documento, e depois vai selecionar o documento, e depois você vai clicar em abrir. E aí, vou aqui abrir esse documento, e eu tenho mais uma vez aqui o documento vindo para a minha biblioteca. Claro que o texto completo está disponível para mim, por quê? Porque eu tenho o texto completo. Originalmente no meu computador, quando eu fiz download, eu tinha o PDF, tá? Temos uma terceira forma de fazer o envio de um documento para essa biblioteca. Como seria isso? Para isso, eu vou diminuir um pouquinho aqui a visualização que vocês estão tendo da minha biblioteca e vou arrastar um pouquinho para o lado. Vocês vão passar a ver só um pedaço dela, tá? E aqui, ó, eu tenho um documento. Deixa eu ver se esse aqui. Esse aqui eu já mandei para a biblioteca. Esse aqui não vale, senão vai duplicar. E mandar documento duplicado conscientemente é bobagem. Deixa eu puxar um documento recém. Eu ando meio velha, cada aniversário eu vou ficando mais velha, eu venho esquecendo se eu já fiz o negócio, se eu já não fiz, enfim. Aqui, ó, eu puxei um documento aqui para a área de trabalho, teria feito isso antes, se eu tivesse lembrado, né, na verdade. E aqui eu tenho um documento em texto completo, igualzinho aqueles que eu mostrei para vocês, tá? Eu quero mandar esse documento lá para a biblioteca Mendeley. Como que eu faço isso? Ele está aqui na área de trabalho, não tá? Você vai clicar sobre o documento com uma vez só, com o botão esquerdo do seu mouse, e o documento fica selecionado, certo? Com o botão do mouse em cima desse documento já selecionado, você vai apertar e manter pressionado o botão esquerdo do seu mouse. Não solta o botão esquerdo do mouse, tá? Quando você mantém esse botão esquerdo do mouse pressionado, você pode andar com esse documento, ó. Pode andar com o mouse que você vai levar o fantasma desse documento para onde você for. O que a gente vai fazer com esse fantasma aqui? A gente vai levar ele lá para dentro da biblioteca Mendeley. Vou pegar aqui. E quando o fantasma estiver dentro da biblioteca Mendeley, você vai soltar esse botão esquerdo do mouse que você está mantendo pressionado, tá? E aí eu venho aqui. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Ai, gente, eu soltei errado isso? Calma aí. Calma aí que dá certo. Calma aí, calma aí. Será que eu já tinha esse documento aqui? Até esqueci o nome dele, na verdade. Tô tão empolgada mostrando para vocês. Ah, tá aqui. Ele já entrou, no caso, só tá vendo que eu tô esquecida? Já não lembrava mais o nome. Tá aqui, ó. Aqui tá o documento, que eu acho que eu já tinha mandado ele para a biblioteca, por isso que ele não apareceu. Duplicado de novo, mas não tem problema, tá? Se já tinha sido feito envio e tá no mesmo computador o documento, ele não vai 3 vezes mandar, ele vai mandar uma vez só. Mas esse processo também funciona para fazer o envio do documento, tá? Vocês podem testar depois se vai dar certo. Aline, se, por exemplo, em momentos diferentes, já que eu falei a respeito de duplicados, né? Se em momentos diferentes eu fiz o envio, tá, do mesmo documento, vamos supor. Eu fiz o envio de forma direta, que eu vou te mostrar em seguida, do documento para a Biblioteca Mendeley, e depois eu me esqueci disso, fiz download do documento e mandei para a Biblioteca Mendeley também, do jeito que você me ensinou agora há pouco. Como que eu faço para checar os duplicados e, claro, eliminar o duplicado? Você vem aqui na barra de menus, no menu Tools, e aí você vai ter uma opção chamada Check for Duplicates.
E aí ele te mostra se tiver duplicados, tá bom? Quando você tem o mesmo documento, tô com o documento lá nos meus documentos do computador. Se eu arrastar 5 vezes para cá para a biblioteca, ele não vai duplicar, tá? Só se forem feitos em momentos diferentes, a partir de formas diferentes de envio, tá bom? Ele é inteligente nesse sentido. Como que eu faço para enviar, tá? Essa é a última parte que eu vou falar, depois eu vou dar uma respondida nas perguntas, depois a gente segue e assim por diante, tá? Vou alternando. Como que a gente faz para fazer o envio de documentos para essa biblioteca sem fazer o download do documento para o computador? Eu tenho aqui, por exemplo, tá? Um texto completo. Para mim é bem cômodo, tá? Porque eu trabalho no Elsevier, então tenho acesso a tudo do Elsevier. Mas nada te impede que você envie para a Biblioteca Mendeley documentos que vocês tenham encontrados em outras plataformas, em sites de outros editores, tá bom? Bem, eu tenho aqui esse documento no Science Direct, que é a plataforma de textos completos do Elsevier, e eu quero mandar esse documento aqui para a Biblioteca Mendeley. Como que eu vou fazer isso? Posso fazer o download? Posso, mas eu não quero. Quero fazer isso de uma forma mais fácil. Eu vou utilizar, então, um importador, né? Uma extensão para navegador chamada Web Importer, tá? Se vocês repararem aqui, então, em cima, logo no topo do meu navegador, no canto superior direito, eu tenho um símbolozinho do Mendeley, e esse é o Web Importer. Primeiro ponto. Como que eu fiz para associar o Web Importer ali? Eu fiz o seguinte. Lá naquela página inicial, né, do Mendeley, web www.mendeley.com, lá naquela página com cara de universo, o que a gente tinha? A gente tinha aqui, né, a possibilidade, a gente tem, na verdade, de ir baixando essa página. Você vai imaginar que você vai ler alguma coisa que está mais embaixo, tá? Conforme você for baixando essa página, desce para você aqui uma abinha, tá? Uma faixinha, com algumas opções. A primeira opção é Reference Management, tá? Que é aqui que a gente vai clicar. Se você esquecer disso, tá? Você tem uma outra forma ainda de chegar nesse Reference Management. Bastaria você descer a página toda. E aqui embaixo a gente tem quase no finalzinho algumas colunas, tá? Produtos, suporte, etc. Aqui na coluna de produtos a gente também tem, olha só, Reference Management, tá? Gestor de referências, tanto faz clicar na abinha ou aqui embaixo, dá no mesmo lugar. Vou clicar aqui em Reference Management e aqui a gente vai ter todo o caminho para poder fazer o download de tudo que a gente precisar associar com o Mendeley. Seja o próprio Mendeley Desktop, aqui está o caminho também para fazer o download do Mendeley Reference Manager, que tem essa cara aqui. Enfim, e por aqui eu também tenho o caminho para a obtenção do Web Importer. Quando eu clico em Web Importer, ele reconhece que eu estou no Google Chrome e ele me mostra aqui a opção de obter o Web Importer para o Chrome, tá? E aí o que a gente vai ter? A gente vai clicar aqui em Get Web Importer for Chrome, obter o Web Importer, e ele te leva para Chrome Web Store, tá? Para que você possa adicionar, então, essa extensão no teu navegador. No meu caso aqui tá remover, porque eu já tenho aqui adicionada, como vocês viram, tá? O caminho é fácil, aqui em remover do Google Chrome vai estar para vocês adicionar a extensão ou adicionar. Vocês vão seguindo passo a passo, tá? Que é bem simplesinho, e vocês vão conseguir fazer essa adição, tá bom? E aí, feita a adição, a gente volta aqui, tá? Na Biblioteca Mendeley, no Science Direct, onde você tem o texto completo, e vamos fazer o envio desse documento para a Biblioteca Mendeley. Aqui a gente tem, então, o texto completo, tá? Vamos clicar, então, no Web Importer. Ele pode te pedir para fazer o login, tá? No caso, ele deve ter reconhecido que eu estou aqui logar em Scopus, de repente, tá fechado. Por isso que ele não pediu para eu fazer o login, mas é possível que ele te peça para fazer o login, tá? Ele reconheceu aqui o documento e reconheceu o PDF também. E aí eu posso fazer o envio desse documento lá para a Biblioteca Mendeley. Como? Eu clico aqui em Add. E aí ele pensa um pouquinho, ele vai mandar depois o PDF e a referência.
gente vem aqui na biblioteca Mendeley e eu vou dar F5 ou sincronizar, tá? Tanto faz. E aí ele vai pensar um pouquinho para trazer esse documento aqui, ó. Tá chegando para a biblioteca Mendeley, tá buscando o texto completo ainda. Mais um pouquinho ele vai disponibilizar e aí você vai ter o texto completo aqui também nessa biblioteca sem ter feito o efetivo download daquele documento, ok? O mesmo funciona se você quiser enviar, por exemplo, as referências de notícias de páginas da web. Eu separei aqui uma notícia do Jornal do Brasil, tá? E aqui a notícia está aberta como se eu tivesse, por exemplo, a intenção de ler essa notícia. E aí o que eu faço? Com essa notícia aberta, eu clico no importador, ele vai reconhecer essa notícia, ó, tá lá na página da internet. Geralmente, para páginas da web, ele nunca marca a caixinha, tá? Você precisa marcar a caixinha. Você marca a caixinha, essa caixinha do ladinho, e depois você clica em adicionar. Em add, ele manda a referência, abre na biblioteca, dá uma sincronizada, e aí ele vai trazer para você também aquela notícia, tá bom? E funciona assim com esse envio desses documentos, enfim, que seja para a biblioteca, tá bom? Bem, deixa eu ver aqui as perguntas. Temos 14 perguntas, vamos lá. Adriana está me perguntando, Aline, essa gravação vai ser disponibilizada? Sim, a gravação vai ser disponibilizada, tá bom? Vocês vão ter acesso à gravação posteriormente. No finalzinho eu conto para vocês como isso vai acontecer, tá? Thalita, você me mandou aqui no QA dizendo que você não estava conseguindo visualizar minha tela nem vendo a apresentação do slide. Não estou apresentando slide, estava só realmente compartilhando, estou só compartilhando a tela. Se você ainda segue nessa situação, eu vou te pedir para sair rapidinho do webinar e voltar para o webinar, porque de repente isso funcione. Alguns usuários já me disseram que quando acontecem essas coisas, eles fazem isso e dá certo, tá? Como os outros demais estão conseguindo ver, e aí então não é problema de conexão minha de internet ou algo do tipo. Vamos lá. Carolina me pergunta, Aline, estou tentando acompanhar pelo Mendeley Online e também pelo desktop, mas esse último diz que a partir de amanhã não vou poder usar, porque devido a um upgrade, vou ter que baixar de novo? Não. Vai ter um upgrade, vai ser acho que 4 ou 5 da manhã, amanhã aqui no Brasil, tá? O que vai acontecer? Amanhã não vai ser possível, dentro desse período, desse horário, dentro dessa 1 hora, a utilizar a nenhuma dessas versões, tá? Do Mendeley, porque a equipe já está há alguns dias planejando um upgrade, alguma correção, alguma coisa grande aqui. E aí, geralmente, quando eles fazem qualquer atualização, eles fazem na hora, com todo mundo mexendo e acabou. Deve ser algo muito grande para que eles de fato deixem 1 hora aí reservado e aí ninguém vai poder ter acesso, tá? Mas depois vai tudo voltar ao normal, tá, Carolina? É só nesse horário, e esse horário aqui cai na madrugada aqui, finalzinho da madrugada aqui no Brasil, tá bom? Pelo menos aqui no horário de Brasília. Sim, Roberto, vai ser disponibilizado depois, no finalzinho a gente vai comentar sobre isso. Adriana, no finalzinho eu também vou passar meu e-mail, mas de qualquer maneira eu te respondo, vou até te responder digitado, tá? Meu e-mail é a.b.silva@elsevier.com, que é o mesmo e-mail que vocês têm lá, se vocês deram uma lida no e-mail de confirmação de inscrição, tem lá o meu e-mail para vocês. Sim, Marta vai ficar disponível, o treinamento vai ficar disponível depois da gravação dele. Pode ser qualquer documento ou apenas os indexados, André, qualquer documento. Você pode fazer o envio de slides, de planilha, de foto, enfim, qualquer tipo de documento. Não tem nenhuma restrição, não, tá bom? Beatriz me pergunta, eu só consigo adicionar ao Mendeley artigos que já estão disponíveis no Science Direct? Não, você pode adicionar qualquer tipo de documento, livros, leis, teses, normas técnicas, enfim. Todo tipo de documento que você tenha, vindo de qualquer outra plataforma, não precisa ser de nenhuma plataforma da Elsevier, tá bom?
Marcos me faz uma pergunta muito boa. Aline, se eu adicionar um documento do meu computador na biblioteca Mendeley e futuramente eu apagar esse documento do meu computador, ele permanece na biblioteca Mendeley? Permanece. Se você for uma pessoa chata no bom sentido, como eu sou chata, fez o envio de documento para a biblioteca, sincroniza. Não custa nada sincronizar. É rapidinho. Por quê? Quando você faz a sincronização, você faz uma ligação desses documentos com o próprio programa do Mendeley que está instalado no teu computador. Como assim? Aqui, por exemplo, eu tenho esse documento, tá? Que eu vou clicar nele com o botão direito do meu mouse. Quando a gente clica com o botão direito, né, do mouse em cima de qualquer documento, a gente tem algumas opções. Entre elas, nós temos a Open Containing Folder. E para que ela serve? Ela serve para te mostrar que esse documento, ele está salvo, tá? Aqui num caminho próprio do Mendeley, que é, então, nessa hierarquia da própria instalação do Mendeley aqui no C, tá? Então, aqui, ó, esse documento eu tenho ele PDF, tá? Mas para garantir que ele fique certinho aqui, ó, o próprio documento esteja guardado ali, tá? Você precisa sincronizar. Então, se você em algum momento teve esse documento nos seus documentos, nos downloads, depois que você sincroniza e ele fica aqui selado, listado, aqui você pode apagar dos seus downloads, tá? Da seção lá de documentos. Só que para que você garanta que faça tudo certinho, faz a sincronização, tá bom? Já vi o usuário perder documento por causa disso, tá? Então, faz a sincronização e depois você apaga, tá bom? Aline, caso o arquivo estiver duas vezes com nomes diferentes e eu adicioná-los ao mesmo tempo, o Mendeley evita duplicidade nesse caso? Então, Denis, evita. Porque, na verdade, o problema não está com o nome do documento. O problema está, tá? A resolução está com os metadados do documento. Tá? Então, o Mendeley, o que ele faz é ler os metadados do documento. O nome do arquivo nem interessa para ele. Se o documento você fez download para sua biblioteca, do seu computador, tá? E aí você botou lá, primeiro tinha lá o nome 123 e o mesmo arquivo, né? Mesmo documento, estava lá 456, você pode mandar para a biblioteca Mendeley que ele vai recusar, porque ele vai ler não o nome do arquivo, mas os metadados que foram colocados no documento lá no momento de criação do PDF. Bom? Vamos ver aqui. Gostaria, Denise me pergunta, de uma explicação do conceito de uso do Mendeley. Para que serve? Quais as aplicações? Quais as limitações? Para referências que não são oficiais, é possível adicioná-las? Então, em suma, assim, de forma bem breve, Denise, o Mendeley serve para que você organize os seus documentos, tá? Os documentos que você vai utilizar, pode ser todos os documentos que você utiliza, documentos que você pode até, inclusive, dividir os documentos por temática, os documentos que eu estou utilizando como embasamento teórico para minha dissertação, esses outros documentos aqui eu estou utilizando para fazer o apoio, o referencial teórico que vai me apoiar num artigo X que eu estou trabalhando, eu posso utilizar o Mendeley para compartilhar referências ou até mesmo texto completo, dependendo do tipo de grupo, tá? Posso utilizar os grupos, então, para fazer compartilhamento com outras pessoas. Estou falando só da versão desktop, tá? Não estou nem mencionando a Mendeley como rede social. E aqui eu posso utilizar do plugin do Mendeley para poder fazer a inserção de citação e criação das referências lá no editor de texto de forma mais facilitada, tá bom? Fábio me pergunta se é possível adicionar os livros usando o número ISBN. Não, usando o ISBN não, tá? Esse é um dos registros, né, umas identificações de número que não são puxados pelo Mendeley. Ele puxa DOI, ele puxa PMDI, ele puxa AirXV, tá bom? Mas ISBN não, tá bom? Lívia me pergunta... Aline, a biblioteca do Mendeley é similar ao Zotero? Então, são gestores de referências concorrentes, vamos dizer assim. Sim, mas são gestores de referências. Não sou usuária do Zotero para te dizer, olha, aqui é possível fazer isso, lá no Zotero não é, tá? Não sou a melhor pessoa para te falar isso. Mas são, sim, dois gestores de referência. Bom?
Se você quiser uma informação mais específica do que é possível fazer um, do que não é possível fazer no outro, e assim por diante, é melhor você conversar com o pessoal da biblioteca. Eles, como usam vários gestores ou conhecem bastante de vários gestores, talvez eles consigam te dizer melhor sobre as diferenciações. Tá bom, Lívia? Pessoal, respondi 18 perguntas, tem mais 26 abertas, então eu vou seguir em frente para não comprometer o cronograma, tá? Depois eu volto para tentar responder mais perguntas, beleza? O que a gente vai ter aqui, então? A gente tem esses documentos que nós colocamos aqui, tá? Vocês podem trabalhar com esses documentos, abrindo, por exemplo, os textos completos, marcando as partes mais importantes, enfim, colocando notinhas, etc, tá? Mas eu quero te mostrar, tá, que é muito importante você organizar essa sua biblioteca, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente tem um recurso aqui no Mendeley chamado pastas, tá? Você vai encontrar as pastas listadas e, claro, a possibilidade de criar pastas aqui nesse retângulo do lado esquerdo, tá? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a possibilidade de criar a pasta, Create Folder, porque eu não tenho nenhuma pasta ainda. Quando eu crio uma pasta, clicando no Create Folder, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de dar um nome para essa pasta, então eu vou dar um nome aqui genérico, TCC, por exemplo. E ao criar essa pasta, eu vou teclar aqui o Enter. Eu crio a pasta, eu posso organizar aqui nessa pasta todos os documentos que eu vou utilizar, por exemplo, de embasamento teórico para o meu TCC. Bom, como isso é feito? Ou eu posso fazer o envio do documento diretamente para essa pasta, também diretamente para essa pasta, ou eu posso pegar um documento que eu já tenho enviado para a Biblioteca Mendeley antes de ter criado a pasta e colocar listado naquela pasta também, tá? Como que a gente faz isso? Eu tenho, por exemplo, aqui esse documento, tá? Que eu adicionei no dia 15 de junho. Como que eu vou fazer o envio dele para essa pasta? Eu vou selecionar esse documento clicando com o botão esquerdo do meu mouse sobre esse documento e vou manter o botão esquerdo do mouse pressionado, tá? Feito isso, eu posso mover o mouse e aí eu levo, então, lembra do fantasma do documento? Aqui ele fica com essa cara da bolinha azul com um dentro, um significa que é um único documento, e a folhinha de papel, que eu arrasto aqui até a pasta TCC, bom? E aí, quando tá com essa linhazinha preta envolvendo a pasta, eu sei que tá certinho na pasta TCC, eu posso soltar o botão do mouse que eu estava pressionando e o documento vai estar aqui. O que não significa que o documento vai sair de todos os documentos, não. Todos os documentos que eu ingressar na minha biblioteca, eles sempre vão estar listados em all documents, tá? Nessa seção, todos os documentos. O que eu estou fazendo é colocando um clone desse documento aqui na pasta TCC. Porque, claro, ele está aqui como o primeiro documento listado. Mas vamos supor que ele não tivesse, que ele fosse o último documento. Você teria que vir aqui, ó, na barra do canto, na caixinha do canto superior direito e ficar procurando ele? Isso não é bacana, não. Porque depois você colocar uma palavra ali, você vai ter que ainda ficar procurando, não é esse aqui, não é esse. Então é muito mais fácil que você clique na pasta TCC e veja todos os documentos que se referem, então, ali ao teu TCC, tá bom? Se eu quiser, eu posso fazer o envio de um documento para a Biblioteca Mendeley, de modo que ele esteja listado também já na pasta, para minimizar a necessidade, né, na verdade, para eliminar a necessidade de que eu tenha que selecionar o documento e arrastar para a pasta. Como que faria isso? A gente poderia clicar na pasta TCC, tá? E, então, eu posso vir aqui no menu File, no Add Files, ou no botão Add, tanto faz, você que sabe. E você seleciona um documento, clica em abrir e o documento ele vem listado aqui para dentro daquela pasta. Como eu disse, vai estar também em todos os documentos, tá? Ótimo. Mais abaixo ali das pastas, eu tenho a possibilidade de criar grupos. Os grupos, eles têm a função de fomentar o trabalho colaborativo. Então, eu posso, por meio dos grupos, como eu havia mencionado anteriormente, fazer o compartilhamento de referências e até de texto completo, dependendo do tipo de grupo que eu escolha, tá? Vou clicar aqui em Create Group
para te mostrar como que se cria um grupo. A gente vai dar um nome para esse grupo, tá? Esse grupo pode ser, por exemplo, deixa eu ver, treinamento FRJ, poderia ser um nome qualquer que você queira dar, tá? Tô usando só um exemplo aqui. E aí você vai dar ou não uma descrição para esse grupo, também fica a teu critério. Você tem que obrigatoriamente escolher um tipo de grupo, tá? Você pode escolher grupos públicos, grupos de convidados ou grupos privados. Vou te explicar o que significa cada grupo, tá? Grupos públicos, eles são grupos abertos, ou seja, todas as pessoas que compõem a rede Mendeley, fazendo parte ou não desse grupo, vão poder postar e vão poder visualizar tudo o que é compartilhado nesse grupo, tá? Eu tenho um grupo de convidados. O grupo de convidados segue sendo um grupo público. Porém, nesse grupo, só vão postar os membros que fazem parte daquele grupo. Ou seja, para eu postar num grupo de convidados, eu tenho que solicitar fazer parte daquele grupo. O administrador ou o dono do grupo, tá? Vai aprovar a minha entrada ou não. Se ele aprovar a minha entrada, aí sim eu posso postar naquele grupo. Tá? Visualizar, eu vou visualizar tudo de um grupo de convidados. E eu tenho um grupo privado, que aí sim é um grupo de fato fechado. É um grupo, então, onde só postam e só visualizam os membros que fazem parte do grupo porque foram convidados pelo dono do grupo, tá? O que a gente tem? A gente tem uma restrição da conta Mendeley, tá? E aí eu separei para nesse momento falar tudo sobre a conta Mendeley. Vou te falar, então, a respeito de armazenamento, de compartilhamento e a respeito da criação de grupos, tá? O que a conta Mendeley te permite? Te permite armazenar 2 GB nessa biblioteca, te permite compartilhar 100 megas nos grupos e te permite criar grupos, só que a gente tem uma restrição acerca de um tipo de grupo, que são os grupos privados. Vocês podem criar 5 grupos privados de até 25 pessoas cada grupo. A gente está falando de um ambiente controlado, tá? E por ser um ambiente controlado, um número definido de pessoas, que, claro, vão estar ali por um propósito, um fim comum, a gente pode, nos grupos privados, compartilhar o texto completo, ok? Vou criar aqui um grupo privado para vocês verem como é que fica o íconezinho de um grupo privado. Assim que eu peço para criar o grupo, ele me identifica a necessidade de convidar pessoas para fazer parte desse grupo. Não necessariamente eu preciso convidar ninguém agora, colocar os e-mails agora, tá? Eu posso não colocar nada, mas claro, se eu não identifiquei quem eu quero convidar para esse grupo, para inserir membros, né, fazer o convite para membros, eu vou ter que ir lá no Mendeley Web fazer o meu login e aí sim eu vou poder administrar esse grupo, tá? A administração do grupo é feita lá no Mendeley Web. Crio então aqui esse grupo. Grupos privados, eles têm esse símbolo de cofre, tá? Grupos públicos e de convidados, eles têm esse símbolo de de bonequinho entrando na pastinha, tá? Como é feito o envio de um documento para um grupo? Eu vou fazer da mesma forma como eu enviei um documento para uma pasta. Eu seleciono o documento, tá? Clico com o botão esquerdo, então, para selecionar esse documento, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e eu arrasto esse documento até o grupo, tá bom? Texto completo, ele vai ficar disponível para todas as pessoas que eu convidar para fazer parte desse meu grupo privado. Então, todo mundo que eu convidar e aceitar, claro, fazer parte do grupo, essas pessoas vão poder visualizar o texto completo, tá? Bem, lembrando que para grupos públicos e de convidados, a gente não tem o texto completo. Aqui eu tenho um grupo, tá? Que ele é de convidados, e vocês vão reparar o seguinte, que eu não tenho nenhum desses documentos listados aqui, o texto completo, eu tenho só as referências aqui, tá bom? E aí, eu quero, nesse último estágio, mostrar para vocês como que seria o processo de inserção de citação e criação das referências, tá? Isso é feito, como eu já havia dado a dica no início, por meio de um plugin que a gente vai associar no editor de texto. Como é feita a associação desse plugin? Aqui no Mendeley Desktop, lá na barra de menus, no canto superior esquerdo, a gente tem o menu Tools, menu Ferramentas, né?
Eu vou clicar aqui em Tools e a gente vai ter aqui algumas opções, dentre elas a opção Install MS Word Plugin, tá? Significa instalar um plugin para o Word. Se você tem LibreOffice, vai estar para você aparecendo Install LibreOffice Plugin, tá? Você faz aí a instalação, lembrando de manter o seu editor de texto fechado, tá bom? Assim que a instalação for feita, o Mendeley vai te avisar, vai aparecer aqui na sua tela uma caixinha te informando que a instalação do plugin foi feita. Aí você pode abrir o seu editor de texto. E se você for no seu editor de texto, se o seu editor de texto for Word, você vai aqui na aba de referências, no menu referências, e você vai encontrar o plugin do Mendeley aqui. Se você tem o LibreOffice, o plugin do Mendeley vai estar numa aba aqui, horizontal, mais ou menos aqui nessa altura que eu estou indo com o meu mouse de um lado para o outro, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar um texto aleatório para a gente fazer a simulação desse processo de inserção de citação e criação das referências, tá? Então, aqui eu tenho um texto. Após cada uma dessas sentenças, eu vou inserir uma citação, tá bom? Então, vamos lá. Estou aqui no Word, então o meu plugin do Mendeley, ele fica aqui no menu Referências. Aqui no menu Referências, a gente vai ter, então, um plugin e vamos ter algumas opções. A gente tem um botãozinho chamado Insert Citation, tá? Eu vou clicar em Insert Citation, que significa inserir citação. Ele vai abrir aqui uma caixinha para mim. Nessa caixinha, eu vou, então, dar uma palavra do título do documento, ou vou dar, por exemplo, o nome ou sobrenome de um dos autores, o nome, por exemplo, da revista onde foi publicado aquele trabalho, enfim, qualquer palavra que permita com que o Mendeley reconheça qual é o trabalho, então, ao qual eu estou me referindo nesse momento, e eu quero inserir a citação, tá? Vou buscar aqui por um documento que eu tenho na biblioteca Mendeley, que tem no título a palavra diabetes. Eu digitei aqui diabetes. E ele vai me mostrar aqui alguns documentos que eu tenho, né? Os documentos que eu tenho na biblioteca onde ele encontrou a palavra diabetes. Eu disse para vocês que eu queria um documento que tinha no título a palavra diabetes. Então, eu vou procurar entre esses documentos qual é o que eu quero, tá? Ah, eu quero esse documento aqui, ó. Beleza, não tem problema. Eu seleciono esse documento aqui, ó, que foi escrito em espanhol, clico nele e depois eu clico em OK. Opa, inserir aqui embaixo. Sempre lembre, você tem que botar o seu mouse, tá? Após a sentença que você quer inserir. Vamos de novo. Diabetes, seleciono o documento, tá ok? Aí sim, é feito no lugar correto, tá bom? Eu estou inserindo a citação aqui no estilo APA, 7ª edição. Daqui a pouco a gente muda de estilo, tá bom? Segunda vez, vamos lá. Na segunda sentença. Posicionei, então, o cursor no meu mouse após a segunda sentença. Vou clicar aqui em Insert Citation. Eu quero aqui, então, inserir a citação referente a um documento que eu tenho na biblioteca, claro, e o autor desse documento, um dos autores desse documento, tinha o sobrenome Giglio. Então, eu vou digitar aqui, ó, Giglio. Vou clicar, então, nesse resultado, porque é esse documento mesmo que eu queria. Eu seleciono o resultado, clicando nele, e depois eu clico em OK. E ele insere para mim, tá? Se você quiser, por exemplo, inserir uma dupla citação, como que a gente vai fazer isso? Posicionei aqui o cursor do meu mouse após a sentença. A gente vai clicar em Insert Citation, tá? Nessa caixinha, a gente vai buscar, então, o primeiro documento, para inserir a primeira citação, tá? Eu quero buscar documentos que eu tinha no título a palavra mucosa. Estou usando exemplos do que eu lembro que tem na biblioteca, tá? Com as palavras que eu lembro que eu vou encontrar documentos. E aí aqui eu vou procurar qual é o documento que eu quero. Vamos supor, por exemplo, que eu quero aqui esse documento, tá? Eu clico nesse documento e depois eu clico em OK. E aí, eu falei que era dupla, né? Então, tem que inserir mais uma citação para compor essa dupla. Vou vir aqui em Insert Citation. E aí, para ficar parecido, né? Coisas iguais, pelo menos. Vamos colocar aqui mucosa também. E vamos selecionar um outro documento, tá? Deixa eu procurar qual que eu quero. Tô
escolhendo aleatoriamente, tá? Só mostrando para vocês como é que é o processo. Ah, eu quero esse documento aqui. Eu vou selecionar esse documento e clico em OK. Só que isso daqui, ó, não é dupla citação ainda. A gente tem que fazer virar dupla citação. E como que a gente faz isso? Para tornar isso aqui uma dupla citação, ou seja, mesclar essas citações, eu vou selecionar essas duas citações. E para selecionar as duas citações, eu tenho que manter o botão esquerdo do meu mouse pressionado, tá? Feito isso, quando eu terminar de selecionar essas duas citações, eu vou soltar, então, esse botão esquerdo do meu mouse. E quando eu solto o botão esquerdo do mouse, aquele botão lá que eu mostrei para vocês que se chamava Insert Citation, ele vira Merge Citations, de juntar as citações. Quando eu clico em Merge Citations, ele faz a junção, tá bom? Você também pode inserir a citação vindo aqui em Insert Citation e não precisa digitar nada nessa caixinha. Você pode clicar em Go to Mendeley. Quando você clica em Go to Mendeley, ele abre a sua biblioteca, tá? E aí você pode vir aqui, eu quero inserir a citação para um documento que está na minha biblioteca. Beleza, vem aqui em todos os documentos, seleciona qual é o documento, tá? E depois você clica no botão superior aqui chamado Cite, com essa entradinha dupla de aspas. Eu vou fazer esse processo a partir de um grupo. Eu quero inserir a citação lá no meu trabalho, mas essa referência desse trabalho está aqui nesse grupo. Ó, eu vou vir aqui no grupo, vou escolher qual é o documento, por exemplo, esse aqui, ó. E depois eu vou clicar no botão Cite, tá? Com essa entrada dupla de aspas. E aí, ele insere para mim também a citação, tá? Se eu quiser fazer uma citação indireta, do tipo, segundo Smith. Smith, eu acho que esse é o nome do autor. Se não for, eu se escrevi errado, depois eu corrijo, tá? Eu quero falar com as minhas palavras o que esse autor falou. Como que eu vou fazer essa citação indireta acontecer aqui? A gente vai aqui em Insert Citation. E aí eu tenho que procurar o trabalho desse autor, tá? Eu acho que eu só tenho um trabalho dele, então não me custa nada também digitar Smith. Então tem aqui, ó, esse é o documento desse autor, Abir Smith. Beleza. Eu vou clicar nesse documento dele, mas eu não dou OK, porque se eu der OK, ele vai me trazer uma citação direta, tá? Eu não quero isso. Para fazer uma citação indireta, que no estilo APA, por exemplo, vem então só o ano, né, entre parênteses, o que a gente vai fazer? Essa parte toda em azul, eu vou apagar, tá vendo aqui, ó? Search for additional reference, essa parte todinha aqui em azul, eu vou apagar. E do lado do 2020, eu tenho um ponto e vírgula, tá? Que eu também vou apagar. Apaga a parte em azul, apaga o ponto e vírgula. E aí, vai abrir aqui para você uma caixinha, tá? Uma caixinha que vocês vão poder editar a citação. Não vou falar a respeito de normalização, tá? Como vocês vão fazer, como que cada estilo deve ser feito, quando que tem que ter número de página, quando que não tem, isso não é minha especialidade. Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, indico que converse com um bibliotecário ou uma bibliotecária do setor de referências da biblioteca que te dá apoio, tá? O que eu quero te mostrar aqui é o recurso, onde que vocês vão para poder fazer cada coisa, ok? Então, se fosse o caso de você ter que identificar a página, por exemplo, você vai vir aqui e poderia selecionar, eu quero a linha tal, ou eu quero a página tal. Bota aqui e diz, na página 5. E vai aparecer lá a página 5, tá? Bem, aqui você pode também utilizar recurso de escrita de prefixo ou sufixo, principalmente sufixo quando você faz APUD, um autor, citação da citação, então você também pode colocar aqui e fazer esse recurso também. Quero te mostrar que quando você clica aqui, ó, em Suppress Author, você marca essa caixinha e dá OK, ele omite o nome do autor e só vem o 2020. Deixa eu dar uma separada aqui, que ficou muito junto. E aí pronto, ele insere essa citação. Quero inserir com vocês agora as referências. Mostrei alguns exemplos já de inserção de citação.
Agora eu vou inserir as referências com vocês. Vou descer um pouquinho para que vocês vejam. Quando aparecer aqui as referências, posicione o cursor do mouse exatamente onde eu quero as referências. E aqui, no plugin do Mendeley, eu vou clicar em Insert Bibliography, nesse botão aqui, ó, Insert Bibliography, que é inserir bibliografia. E ele insere para mim as referências, tá bom? Claro que a gente fez a inserção no estilo APA, 7ª edição. Se você quiser mudar de estilo, nada te impede, você pode mudar de estilo. Como que isso é feito? Aqui no plugin do Mendeley, a gente tem uma caixinha, tá? Que se abre uma listinha, na verdade, para que você possa escolher o estilo. Você primeiro dá uma olhada aqui nessa lista. Se o estilo que você quer tá aqui, você simplesmente clica. Vamos supor, quero o estilo I3E. Eu clico aqui então em I3E e ele muda para I3E, tá? Se você quiser um estilo que não estar aqui listado nessa primeira listagem, aí você vai ter que clicar em mais estilos, em More Styles, tá? Clique em More Styles e vai abrir aqui essa caixinha para você. Essa caixinha tem algumas abas, tá? Mas antes de se desesperar, dá uma olhada se na aba de instalados você não tem o estilo já instalado que você quer, tá? Vamos supor, por exemplo, eu quero estilo Science, tá? Eu iria vir aqui, procuraria onde está o estilo Science, seleciono o estilo Science, depois eu clico nesse botãozinho que aparece Use this style, usar este estilo, ele diz para mim que está selecionado, e depois eu dou Done, tá bom? E aí ele muda para estilo Science. Se eu quero um estilo que não tá nessa primeira listagem, quando eu venho aqui em mais estilos, ele também não se encontra aqui nessa aba de instalados, aí eu tenho que vir em Get More Styles, para obter mais estilos. Eu vou digitar aqui nessa caixinha o nome do estilo que eu quero, tá? Claro que eu não sei o nome de um montão de estilo, mas eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu queria, então, aqui um estilo que tem no nome a palavra human, por exemplo, tá? Claro que se eu soubesse que eu queria o Agriculture and Human Values, eu teria escrito todo. Mas como eu só joguei uma palavra só para vocês verem como é que é o processo. Você vai digitar o nome do estilo que você quer e vai procurar aqui, tá? E o que que você vai fazer? Depois você vai clicar no estilo que você queira, tá? Vai clicar no botão Install. O que eu estou fazendo para esse Computers and Human Behavior, vocês, por exemplo, vão ter que fazer com a ABNT, tá? Não estou fazendo com a ABNT porque eu já tenho a ABNT instalado. Vou clicar aqui em Install. Ele vai dizer para mim que está instalado. E aí eu venho aqui na aba de Instalados e procuro aquele estilo, tá? Computers and Human Behavior. Eu vou selecionar esse estilo. A gente vai clicar em Use this style para usar esse estilo. Ele vai dizer que está selecionado. Maneiro. Agora a gente vai clicar em Done. E aí vai tudo para Computers and Human Sciences. Como eu te disse, o que eu fiz para esse estilo, você vai fazer para a ABNT. Só tenha muita prudência no momento de escolher a ABNT. Como assim no momento de escolher a ABNT, vocês pensam? Só tem uma ABNT, né? Sim, então. Só que aqui no Mendeley, quando vocês buscam a ABNT, vocês vão encontrar um montão de estilo ABNT customizado por um montão de instituição. Então, antes de fazer a devida escolha, tá? Eu indico que vocês entrem em contato com o bibliotecário do setor de referências que dá apoio a vocês para que você veja com ele qual é o estilo desse ABNT, dessa listagem aqui que vocês devem utilizar, tá? Vou dar uma dica, tá? O pessoal da USP entrou em contato com a gente, lá da ECA, da Escola de Comunicações e Artes, dizendo que uma alma bondosa chamada Tiago, que é um bibliotecário de lá, ele fez uma atualização, o input do estilo ABNT, né? Na última atualização que teve da norma no ano passado. Tá? Então fica essa dica. Vocês conseguem saber que esse estilo Universidade de São Paulo, tracinho, Escola de Comunicações e Artes, tracinho ABNT, é o estilo aí que está contendo, que eu sei que chegou ao meu conhecimento, que contém a última atualização da norma, tá? Vou colocar ele para vocês verem. Eu já tenho ele instalado.
E aí eu vou clicar em Use this style. Ele vai dar selecionado. Eu clico em Done. E aí eu tenho aqui a PNT. Tá bom? Maravilha. Só fica atento agora. Ó, eu vou falar o nome de umas versões de editores de texto, versões do Word. Se você tiver uma dessas, você fica atento, tá? Vamos lá. Word Online, Office 365, Word 2016 ou 2019, Word para iPad. Se você tem uma dessas versões, pode ser que você não consiga associar esse plugin que eu te mostrei aqui, tá? Pode ser que você consiga, pode ser que não. Eu, por exemplo, tenho o Office 365 e consigo, tá? Mas alguns usuários não conseguem de jeito nenhum. Se você tentou aqui associar esse plugin e não conseguiu, qual é o seu recurso? Que você adicione, associe aqui ao seu editor de texto o Mendeley Site, que é um plugin alternativo, tá? Que atende aos usuários aí que tem essas versões do Word, tá? Eu julgo ele como muito bom e é inclusive até mais fácil, tá? Ele não é tratado, mais uma vez, de forma oficial, porque ele não atende a todos os usuários, tá? Mas ele está disponível para você. Como você vai encontrar o caminho para fazer o download do Mendeley Site? Fácil. Download não, associação aqui no editor. Lá no Mendeley Desktop, você vai em Tools, tá? No menu Tools, e você vai clicar em Get Mendeley Site. Ele vai te levar para a Microsoft App Store e você vai conseguir fazer, então, essa associação. Ou você vai naquele mesmo caminho que eu te ensinei para poder associar o Web Importer. Do ladinho lá, você vai ter também, ó, Mendeley Site. E aí, por aqui também, você vai chegar lá na Microsoft App Store, App Source, na verdade. Microsoft App Store, é Source, não é Store, para poder obter o Mendeley Site, tá bom? Fica atento a isso. Vocês, tá? Que tem esse plugin, que o processo de salvar no Mendeley Site é normal, arquivo, salvar como e segue a vida em frente. Vocês que vão utilizar esse plugin que eu chamo de original, tá? Porque é o plugin que existe desde o início, o que vocês vão fazer? Vocês vão, para salvar esse documento, vocês vão clicar aqui no plugin, nessa opção chamada Export As. E vocês vão ter que salvar nas duas versões, Compatible with LibreOffice e Now Without Mendeley Fields. O que significa cada uma dessas opções? Compatible with LibreOffice significa com macros, tá? Ou seja, essa é a versão matriz, a versão mãe, a versão que você tem que ter sempre para, se daqui a 2 semanas você precisar mudar qualquer coisa nesse documento, inserir mais citações, fazer uma modificação nas referências, se você precisar mudar de estilo, você só consegue fazer isso se você tiver essa versão aqui, ó, a com macros, tá? Então tem que ter a versão com macros. E você também tem que ter a versão sem macros, que é essa Without Mendeley Fields. Por quê? Se você for mandar esse documento aqui para o seu orientador, para a sua orientadora, lá para revista, no processo de submissão, você tem que mandar a versão sem macros, tá? Para, como o próprio nome sugere, não ter a vinculação de macros, para aparecer para essas outras pessoas que você digitou tudo na mão. Se você manda o documento com vinculação de macro para eles, pode ser, tá, que você corre um risco de tudo que vocês estão vendo aqui, ó, as citações bonitinhas, né, chegarem lá para essa pessoa com um erro assim, ó. Formatting citation, formatting reference e assim por diante. Então, para evitar esse problema, salva as duas versões. A com macros, que é a sua matriz, que é sua, tá? E a sem macros, tá bom? Vou responder em seguida algumas perguntas, são 41, tenho certeza que eu não vou conseguir responder a todas, mas se eu não responder, já sabe, me manda um e-mail. Queria só orientar vocês a respeito de como vai funcionar o processo para recebimento de certificado, como vai ser o processo para acessar e baixar a gravação e etc. Até sábado, tá? Vocês vão receber um e-mail. Vou cadastrar esse e-mail
é um disparo automático do Zoom que o Zoom faz, tá? E ele tem um delay de um dia. Então, eu cadastro na sexta e vocês vão receber no sábado, tá? Nesse e-mail automático do Zoom, que vai em meu nome, o que o Zoom vai fazer? O que nesse e-mail vai ter? Vai ter as informações desse site aqui, por exemplo, tá? Claro que o de vocês vai estar com o nome do evento de vocês, mas estou só dando um exemplo. Aqui você vai ter o seguinte, você vai ter essa página, que o link para chegar nela vai estar nesse e-mail. E nesse e-mail, vocês também vão receber um código, que é uma combinação de letras, que vocês vão chegar nessa tal página aqui e vão colocar o código aqui, tá? Ele é uma combinação de letras, algo como assim, ó. Mais ou menos isso aqui, tá? Não é o código de vocês, estou só dando um exemplo. Quando vocês colocarem o código correto aqui, vocês vão clicar em Submit para enviar. E aí ele vai pedir que você logue na conta Elsevier. Que conta Elsevier é essa? A conta que vocês têm do Mendeley, por exemplo, tá? Ou se a Aline não tem conta Mendeley, vai criar, tá? Você pode criar por aqui. Qualquer conta de e-mail e senha que vocês tenham associado a qualquer solução do Elsevier, tá? Feito isso, vai aparecer a possibilidade aqui de você fazer o download do seu certificado. Mais ou menos aqui, ó, onde está nessa posição do meu mouse, você vai poder clicar, vai estar escrito Download Your Certificate. Faça o download do seu certificado. Vou pedir encarecidamente o apoio de vocês. Vocês devem ter reparado que nessa paginazinha tem um botãozinho chamado Take the Survey. Take the Survey é um questionário. Esse questionário aqui, que também vai estar de acordo com o evento de vocês. Esse questionário faz algumas perguntas, tá? Algumas sobre o treinamento, enfim. Algumas sobre a própria Elsevier, enfim. É muito importante para as minhas métricas que vocês respondam esse questionário. Então, por favor, gasta 2 minutinhos do seu dia, tá? Quando chegar, então, a informação dessa página, que você puder clicar no Take the Survey e avalia, tá? É muito importante para mim isso. Combinado? No mesmo e-mail que você vai receber esse link aqui e esse código para acessar e baixar o certificado, você vai ter um outro link e um outro código para que você acesse a gravação. Combinado? Qualquer dúvida que você tiver, me manda um e-mail, tá bom? Deixa eu responder aqui mais algumas dúvidas. Aline, Diogo me pergunta. Quando ele salva a notícia, ele salva apenas a referência ou salva um snapshot no tempo da página consultável posteriormente como um PDF? Não, ele salva apenas a referência, que foi aquela notícia daquele nome tal, que foi acessado no site tal, no dia tal, tá bom? Carolina está me perguntando, estava instalando a extensão do Web Importer e perdi o começo da explicação sobre importar do Science Direct à biblioteca. É só clicar na extensão com o artigo aberto? Exatamente isso, Carolina. Abre qualquer artigo, não precisa ser do Science Direct, pode ser de qualquer outra plataforma. Tem o texto completo em formato HTML, clica lá no seu Web Importer e você vai mandar para lá, tá bom? É possível fazer buscas de artigos por tags? Então, você pode criar as tagzinhas. Qualquer documento que você tenha aqui na sua biblioteca, você pode clicar no documento e do ladinho, toda vez que eu clico em qualquer documento, aparece aqui os metadados desse documento, tá? Aqui embaixo, a gente tem um campinho para colocar tags. Eu posso colocar aqui, sei lá, muito criativa eu, importante, por exemplo. E aí eu posso... Depois de colocar essas tags, opa, cliquei e fechei. Ups, não era para acontecer isso. Calma aí, ele não vai deixar eu abrir com o Word, porque... Calma aí. Primeiro eu tenho que fechar o Word. É só para mim, tá? Porque por questões da Elsevier, do próprio computador aqui que é da Elsevier, ele abre o meu Mendeley como se fosse uma instalação. Enfim, lá naquele importante, depois aqui no cantinho, nesse lado esquerdo, eu posso vir filtrar por tags, por exemplo. Aí eu tenho todas as tags que eu coloquei, por aquele importante eu também consigo filtrar, mas aí você tem que ir fazendo, colocando lá as tags, tá bom? Deixa eu ver aqui. Danusa me pergunta, os documentos ficam disponíveis de forma offline? Sim, se você for lá, primeiro tem que estar sempre deixando a biblioteca sempre aberta, tá? Então, não fica dando essa opção de só acessar a biblioteca quando você tá com um e-mail e senha. 2,
Quando você clicar no documento, tá? Quando você inserir o documento, melhor dizendo, para a biblioteca, você faz lá a sincronização, tá? Para garantir que ele ficou salvo lá naquele caminho. Lembra que eu falei para vocês do programa no computador? E aí você vai conseguir ler quando tiver offline, tá bom? Vamos lá, pessoal. Um pouquinho mais para baixo para ver se eu pego alguma pergunta a respeito da parte de inserção de citação e de referências, tá? Vou responder mais 5 perguntinhas, beleza? Como eu adicionaria a referência de um livro físico? Boa pergunta, Beatriz. Você vai vir aqui no Mendeley Desktop, tá? E vai clicar no menu File. Feito isso, você vai vir aqui na opção Add Entry Manually, adicionar entrada manual. E aí aqui abre essa caixinha para você, você escolhe o tipo de documento que você quer, no seu caso seria livro, e você pode preencher de forma manual. Como eu tinha falado para alguém, se você tiver, por exemplo, DOI, né, no caso, que como é físico, talvez se for muito antigo não tenha, não sei, você pode colocar o URL do DOI aqui. Quando você coloca uma URL, vou só preencher aqui com o número só para vocês verem. Quando você preenche esse campo, ele aparece essa lupinha. Você vai preencher com a URL do DOI. Aí você pode buscar pelo DOI, tá? Pelo ISBN, como eu falei, não é possível buscar, tá bom? Grupos privados, professora Aline, não dá para colocar mais de 25 pessoas no grupo privado, tá? É restrição mesmo. 5 grupos privados de até 25 pessoas, tá bom? Eduardo me pergunta, na verdade ele me conta que ele foi instalar o plugin do Mendeley no Word e não está instalando. Dá a mensagem, ele botou a mensagem lá que aparece em inglês. E como que você faz para instalar? Então, Eduardo, tem que ver se a questão de compatibilidade, tá? Do Word com o plugin do Mendeley. Ele não está, por exemplo, compatível, esse plugin, com uma versão do Word mais antiga, tá? Então, o primeiro ponto é ver essa compatibilidade. Eu vou te pedir para me mandar um e-mail para a gente ver isso. Se for algo fora do meu alcance, aí eu vou te mandar conversar lá com o pessoal da equipe técnica, mas eu vou te pedir para me mandar um e-mail antes, tá bom, Eduardo? Aline, pode explicar novamente o Mendeley Site para Office 365? Sim. O que você vai ter? Você vai vir aqui no Word, que eu fechei. E depois que você fizer a associação do Mendeley Site, calma aí. Depois que você fizer a associação do Mendeley Site, pode ser aqui pelo Mendeley Desktop, no Tools, Get Mendeley Site, você vai ter o Mendeley Site aqui também dentro do menu Referências. E aí vou te dar aqui um exemplo, tá? Umzinho só. Quero inserir as citações. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar decentemente visível, tá? Eu venho aqui em Referências, Mendeley Site. Ele vai abrir aqui, tá? Ele pode pedir que você logue. Você não precisa estar logado, tá? De cara, você não precisa estar logado no Mendeley. Se você não tiver, ele vai pedir que você logue, tá? E aqui você busca. Quero buscar um documento para inserir a citação que tinha no título a palavra diabetes. Ele me mostra os documentos que eu tenho com diabetes. Eu vejo quem é que tem no título a palavra diabetes. Eu marco a caixinha, clico em inserir uma citação, Insert One Citation. Ele insere, tá? Se eu precisasse, por exemplo, mudar de estilo, eu venho aqui em Citation Style e mudo daquele ABNT da USP para Vancouver, tá? E aí, se eu preciso inserir as referências, eu boto aqui um pouquinho mais para baixo. Deixa eu aumentar essa fonte. E eu clico aqui em mais, em More, e depois em Insert Bibliography. Dou Continue, pode seguir em frente, e ele insere para mim, tá? As referências. Ok? De acordo com
o estilo Vancouver. E aí você pode ir mudando também sem qualquer problema, tá bom? Simples assim. Pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail para a.b.silva@elsevier.com. Me esforcei muito para responder as perguntas, respondi a 27 perguntas, ficaram 43 abertas. Sempre acontece, tá? Com o Mendeley sempre acontece isso. Principalmente quando eu tô sozinha, não tem ninguém para me ajudar moderando. Mas tô às ordens para que vocês entrem em contato comigo, tá? Se tirar qualquer dúvida, tá bom, pessoal? Foi muito legal estar com vocês. Eu espero vocês na próxima sessão que a gente vai ter sobre os copos, tá? Fiquem bem, se cuidem. Obrigada, professora Aline Verol, tá? Por todo o apoio, pelo auxílio todo com organização, divulgação. Muito grata, sempre às ordens, tá bom? Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.